O teodolito é um instrumento óptico de medida utilizado para realizar medidas de ângulos verticais e horizontais e é muito utilizado em topografia, navegação e meteorologia. Um dos conceitos em trigonometria implementados na utilização de um teodolito é a triangulação. Esse tipo de estudo, baseado na medição de ângulos, permite calcular distâncias e alturas inacessíveis. Durante uma aula de matemática, os alunos da oficina Yes We Can ouviram uma palestra sobre o uso do teodolito e puderam experimentar sua utilização. O objetivo era calcular a altura de um prédio. O aparelho está a 40 raiz de 3 metros de distância do prédio. O ângulo de observação do topo é de 30 graus e a altura do teodolito é de 1,5 m, conforme figura. A altura do edifício será? Então veja bem qual é o nosso objetivo aqui. O nosso objetivo é justamente descobrir essa altura. Para isso são fornecidas algumas informações. Por exemplo, essa distância do teodolito ao prédio é de 40 raiz de 3. O ângulo de observação do topo é de 30 graus e o teodolito, ou seja, o ponto de observação, está a 1,5 m do chão, certo? Então, o nosso objetivo é descobrir essa altura. Qual que é a primeira coisa que nós vamos perceber? Que entre esse ângulo de observação, a distância do teodolito ao prédio e esse pedaço do prédio aqui, nós formamos um triângulo e esse é um triângulo retângulo, certo? Todo triângulo retângulo tem uma hipotenusa e 2 catetos. Então, esta aqui, essa parte de cima aqui, é a hipotenusa, tá? Que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Isso é um cateto e outro cateto. Como nós temos só um ângulo e só um valor para o lado, só um lado tem valor, isso significa que nós vamos ter que usar as razões trigonométricas, ou o seno, ou o cosseno, ou a tangente. Para saber qual nós vamos utilizar, nós temos que ver que o ângulo está nesse lado aqui, ó. Então significa que esse cateto é o cateto oposto ao ângulo de 30 graus. E esse é o cateto adjacente ao ângulo de observação, ou seja, ao ângulo de 90 graus. Isso significa dizer que, se eu tenho o cateto adjacente e eu quero saber o valor do cateto oposto, só uma razão satisfaz esse meu problema aqui, que é a chamada tangente. Então, a tangente do ângulo é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. A tangente é a coca. Vamos lá então? Ó, qual é o ângulo de observação? É 30 graus. Isso significa que eu vou ter uma tangente de 30 graus que é igual. O cateto oposto é esse valor de x que eu não sei, dividido pelo cateto adjacente, que será 40 raiz quadrada de 3. Aqui eu tenho x e tenho a tangente de 30 graus, que aparentemente eu preciso calcular. No entanto, nós sabemos que a tangente de 30 graus é raiz quadrada de 3 sobre 3, que é igual a x sobre 40 raiz de 3. Perceberam que agora só sobrou o valor de x para que eu calcule? Então, qual é o procedimento? O procedimento é isolar o x. Então, esse 40 raiz de 3 que está dividindo vai passar para o outro lado com a sua operação inversa. Então, ele vai passar multiplicando. Vai ficar 40 raiz quadrada de 3, que multiplica raiz quadrada de 3 sobre 3, igual a x. Percebam, isso aqui é uma
multiplicação de frações, porque embaixo do 40 raiz de 3 existe o número 1. Agora nós vamos multiplicar. Esse 40 ele multiplica o número que está na frente da raiz de 3. Quando não aparece, é sinal que tem 1. Então aqui vai ficar 40 vezes raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 sobre 1 vezes 3 é 3, igual a x. O que vai acontecer agora? Eu vou multiplicar raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3. Então, vai dar 40 raiz quadrada de 9 dividido por 3 igual a x. Mas qual é a raiz quadrada de 9? A raiz quadrada de 9 é 3, dividido por 3, que é igual a x. O que eu posso fazer aqui? Eu posso simplificar esse 3 com esse 3. Então, quanto vale o x? O x vale 40. Só que aqui tem um detalhe. X é igual a 40 metros. Aqui tem um detalhe, ó. O que nós calculamos foi esta distância aqui, ó. Certo? Então, nos falta este pedacinho. Ora, mas o que é esse pedacinho? É exatamente a altura do teodolito, que é 1,50. Então, no final, eu preciso somar com 1,5 m e vou obter, então, a altura total do edifício, que é quanto? 41,5 metros. E aí sim, nós encontramos a resposta para o nosso problema.